Graças a Deus, o Senhor nos concede mais um tempo para estarmos juntos, em comunhão na palavra. E isso é um privilégio que nós não merecemos. Estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Nós temos considerado aqui em Sumaré o Evangelho de João. E o objetivo não é um estudo profundo, sistemático, mas o objetivo é tocarmos em aspectos da vida e obra do nosso Senhor, conhecermos seu coração e aquilo que do Evangelho de João também chegou até nós nesses dias. Tem muito mais a ver com comunhão, e o Senhor tem nos falado muito nesse Evangelho, e nós vimos que João foi aquele que reclinou ao peito de Jesus. Então fala da intimidade que João tinha com ele. E quando você vê o Evangelho de João, ele realmente está tratando aqueles aspectos mais íntimos da vida e ministério do Senhor. Por exemplo, você comparar o Evangelho de João com Mateus, com Marcos e Lucas, você vai ver que Mateus, Marcos e Lucas têm aspectos similares em algumas coisas. E João tem aspecto que você vai encontrar da intimidade do Senhor só no Evangelho de João. É como se o Evangelho de João fosse o santo dos santos do tabernáculo. Aquele lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas graças a Deus que a cortina foi rasgada, o véu do templo foi rasgado, e agora nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Nós podemos chegar a esse lugar mais íntimo do Senhor. João não se ocupa com muitas coisas, periféricas da obra de Jesus com os gentios, nem alguns aspectos da obra do Senhor em Jerusalém com os judeus, suas discussões com os escribas e fariseus, com expulsão de demônios. João está voltado especialmente com o testemunho que o Pai dá do seu Filho e o testemunho que o Filho dá da comunhão dele com o Pai, porque ele foi escrito para revelar que Jesus é o Filho de Deus, aquele que havia de vir, e para que aqueles que nele crendo, eles recebessem, tivessem vida eterna. Então que coisa maravilhosa, E sem demoras, a gente viu, por exemplo, no capítulo 2, que Jesus foi chamado para um casamento nas bodas de Caná. E o que ele fez? Ele foi. Que nobreza, que humildade, ele sendo santo, mas uma santidade que não exclui ele do pecador. Exclui ele, na verdade, ele se separa do pecado, mas ele vai até o pecador. E é interessante que ele vai às bodas de Caná e ele ali começa a revelar a sua glória, quando ele transforma a água em vinho. Contrário dos escribas e fariseus, que se achavam melhores e santos, eles não iam até as pessoas comuns, até as pessoas simples. Eles se achavam uma classe superior e, de alguma forma, eles menosprezavam as pessoas simples. Eles tinham, como Jesus falou, aparência de santidade. Era como um sepulcro caiado, que por fora estão pintados, estão muito adornados, estão bonitos, mas por dentro do caixão você tem cheiro de morte, de podridão. Então aquela santidade aparente, de casca religiosa, o Evangelho de João mostra que Jesus veio romper com isso e manifestar a sua graça. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a graça do Senhor se manifestou, o Verbo se fez carne. Começa o Evangelho de João dizendo que a luz se manifestou no meio das trevas e as trevas não prevaleceram. Quando você começa a ler o Evangelho de João, por exemplo, quando fala das trevas não prevaleceram, dá a entender que está falando de Satanás, do mundo hostil, do aspecto negro desse sistema falido, mas não.
Parece que as trevas ali está se referindo ao conhecimento vil, o conhecimento caído que os homens tinham em relação a Deus. O quanto que a religião estava cega. E o quanto que ela se fechou para a luz, que é a revelação de Deus em Cristo. Era como se fosse uma casa ao sol de meio-dia, mas a casa está completamente fechada e não tem uma frecha por onde a luz possa entrar. Foi assim que o Senhor praticamente encontrou Jerusalém, e ele encontrou algumas poucas pessoas que tinham um coração que buscava a Deus. E agora, quando você vê Jesus no Evangelho de João, você vai ver ele indo atrás de pessoas simples, humildes, às vezes excluídas do sistema judaico religioso, e ali o Senhor consegue se revelar, tocar nessas pessoas e os olhos dessas pessoas serem abertos. Isso é um desafio para nós, porque a nossa tendência é sermos hoje os escribas e fariseus. Nossa carne gosta de religião, gosta de orgulho, gosta de ostentação, gosta de se sentir melhor, gosta de fazer coisa para merecer o favor de Deus. E o Senhor vem mostrar que a sua vida, o seu evangelho não tem nada a ver com isso. Então que Ele possa abrir os nossos olhos, né? Hoje nós vamos ver um pouco do capítulo 4 do Evangelho de João. Nós vamos fazer aquela leitura de carreirinha e comentando, né? Algo assim simples. E se alguém desejar contribuir, né, enriquecer, fique à vontade, né? Essa é uma mesa que todos podem comer e todos podem também colocar comida na mesa. Nós estamos aqui para ter comunhão. Presta atenção. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Olha o início desse capítulo 4. Jesus ouviu falar, ele veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João. Então você vê que os fariseus, os religiosos, eles tinham esse espírito de competição. Quem batiza mais? Jesus ou João? Quem é maior? E já havia um fuxico das pessoas dizendo que Jesus estava batizando mais, se bem que Jesus não batizava. Está tudo errado. Quem batizava eram os discípulos. Quando Jesus soube disso, se ele também fosse religioso, falou, opa, Deus está me abençoando, né? O Pai está me abençoando, porque está diminuindo João. João pediu, importa que ele cresça, que Jesus cresça e eu diminua, então está se cumprindo, né? O povo está sabendo que eu estou batizando mais de João. Glória a Deus. Porque hoje os homens fazem assim, grandes templos, grandes placas, grandes eventos, quantos movimentos em Instagram e Facebook, tentando ter um outdoor de alguma maneira para mostrar de que eles estão fazendo muito mais do que os outros. E esse é aquele espírito que está lá em Ezequiel e também em Isaías, quando diz que Satanás falou, eu vou subir mais alto, eu vou me assentar no trono, num lugar de destaque, eu vou querer fazer mais do que o próprio Deus, ser maior do que Ele. O Espírito de Jesus é um espírito de cordeiro, manso e humilde. Ele não caminha pisando em ninguém, diminuindo ninguém. É muito interessante que mesmo os homens andando em trevas, Jesus veio com nobreza para tentar trazê-los à luz. Quão nobre é o nosso Senhor. E quando ele soube disso aqui, ele não quis ser um elemento de competição. E o que ele faz então? Sai de cena. João mostra esse perfil de Jesus em várias vezes. Uma vez os gregos falaram assim, nós queremos ver Jesus. Se ele tivesse atrás de ostentação, eu falei, agora. Os gregos são
aquela cultura que busca conhecimento. Jesus é o Logos, é o mestre dos mestres. E Jesus responde, está em João 12, né? É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Se você ler só até aí, dá a entender que Jesus vai lá. Os gregos querem mais um filósofo, um guru. Mas quando ele diz que é chegado a hora do Filho do Homem ser glorificado, ele continua dizendo assim, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, ele vai ficar sozinho, mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Então ele não vai até os gregos, ele se vira com sua face, seu propósito voltado para a cruz. Que diferente dos escribas e fariseus, porque Mateus fala que na cadeira de Moisés estavam sentados os escribas e fariseus. Eles lutavam pelo posto, pelo cargo, pela liderança, pela maioria, pela multidão, pelo status. Eles lutavam por isso. Tanto que Jesus teve que sentenciar, ai de vós, escribas e fariseus, vocês estão rodeando a terra para fazer prosélitos. E ao fazer, vocês transformam esses prosélitos em filhos do diabo 2 vezes. Uma porque eles já eram, e agora porque eles acham que são filhos de Deus. Se torna mais difícil se converter. Jesus, com a sua vida, que é uma mensagem, ele dá testemunho da sua natureza divina. E ele agora, ele sai de cena. O verso 3 diz que ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. A pergunta é, irmãos, estamos buscando algo entre os homens? Confirmação entre os homens? Destaque entre os homens? Nos entristecemos se somos um pequeno rebanho? Um remanescente? Se não somos entendidos muitas vezes? Isso é significativo porque isso tem a ver com o que passa com o nosso coração diante de Deus. Estamos dispostos a sair de cena? Jesus sai de cena e ele se retira outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus à fonte por volta do meio-dia. João não escondia a humanidade de Jesus, a fragilidade da vida humana de Jesus. Ele está cansado. Ele é Deus, mas ele é 100% humano. O calor do sol de meio-dia no Oriente Médio, que acusa-se que pode chegar a 60 graus, digamos que tivesse 45, e Jesus, na sua humanidade, revela-se como aquele que está cansado. Quando ele está cansado, Jesus para e ele se assenta à fonte. Nós precisamos também entender, com o nosso mestre, que quando nós estivermos cansados, nós temos que parar. E uma vez Jesus falou para os seus discípulos, parem, fiquem aqui, descansem um pouco. Às vezes, se somos religiosos, nós não queremos parar, é um desenfriamento, é um ativismo galopante. O homem tem que fazer coisa, tem que conquistar coisa, tem que ter metas, tem que multiplicar. Ele está quase virando um querubim, porque ele esquece que ele é humano. E nós temos debilidades e limitações humanas. Que coisa maravilhosa que João mostra Jesus integralmente. Agora ele para, e nisto vê uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Será que ele não sabia que viria essa mulher?
Ele aproveita todas as oportunidades que estão diante dele. E agora, ele está quebrando um outro paradigma, porque um rabino não tinha mulheres na sua escola de discipulado. Jesus foi o primeiro rabino na cultura judaica que introduziu as mulheres no seu seminário, na sua escola. Quando ele está com Marta e Maria onde ficava? Sempre aos pés de Jesus. Quando você vê em Lucas 8, várias mulheres que seguiam a Jesus na sua escola, não escola no sentido formal, teológica, não, mas numa comunhão, numa pureza de nova ordem, vamos dizer, de ministério. Os fariseus, eles não falavam com mulheres com nobreza, eles diminuíam, havia uma masculinidade e uma inferioridade às mulheres, e eles não aceitavam as mulheres nas suas escolas. Jesus introduziu Marta e Maria, Joana, outras Marias e essa mulher samaritana. E não apenas isso, você vai encontrar muitas mulheres servindo Jesus de perto. Essa mulher samaritana se tornou, inclusive, uma missionária. Porque você tem uma parte do Evangelho que Jesus está passando em Samaria, os samaritanos não querem recebê-lo, e os dois filhos do trovão, Jesus apelida eles de filhos do trovão, que era João e Tiago, que eles dizem: Senhor, você quer que nós venhamos mandar descer fogo do céu como fez Elias para a gente fazer um churrasco de samaritano? Queria fazer um genocídio, né? Estavam mais para discípulos de Hitler do que discípulos do amor de Jesus. Ele falou: vocês não sabem de que espírito vocês são. Mas agora você vai encontrar Jesus se compadecendo dos samaritanos. Enquanto os discípulos deles queriam tacar fogo em Samaria, essa mulher vai se tornar uma portadora das boas novas de Jesus. Mas percebe, irmãos, que Jesus fala: dai-me de beber. Quando você e eu estivermos cansados, quando nós estivermos em nossa debilidade humana, teremos a humildade de pedir ajuda às pessoas que Deus colocar no nosso caminho? Nós vamos querer escolher a quem pedir ajuda, ou nós vamos aceitar a providência divina, colocar pessoas que Ele queira do nosso lado? Porque às vezes o orgulho é tão grande. É fácil você doar algo, uma oferta, uma roupa, um sapato. Mas é fácil você aceitar uma doação? Me entende, irmãos? Que às vezes nós somos tão arrogantes, falamos: não, mas não preciso. Mas no fundo você não quer se colocar numa posição de que você depende. E isso é orgulho. Jesus, na verdade, não está esperando que a mulher lhe oferecesse água. Ele fala: dai-me de beber. Às vezes chegamos na casa de alguém, você quer ir no banheiro, ou você está com sede. Você aceita uma água? Não. Você quer ir no banheiro? Não, mas está quase fazendo xixi na calça. Por que isso, irmãos? Não, eu vou aguentar até chegar em casa. Mas por que é assim? Porque nós somos miseráveis, orgulhosos. Dai-me de beber. Você percebe Jesus homem aqui? E você percebe ele mostrando um padrão de vida humana pura, simples, autêntica, integral, sem máscara. Jesus não era um ator como nós, que quando nós não estamos bem, nós fazemos de tudo para as pessoas não perceberem que não estamos bem. Sabe aquele sorriso fariseu, né? Somos bons atores. Ô irmão, está tudo bem? Graças ao Senhor, está tudo bem. Como assim graças ao Senhor está tudo bem? O que isso significa, irmão? Nós temos dificuldade de revelar a nossa humanidade. Quantas pessoas estão levando uma sobrecarga e tendo vários problemas de disfusão até psicológica, porque está levando uma sobrecarga e não revela a sua humanidade. Jesus nos ensinou a não levar essa vida. E aí diz que os seus discípulos, no verso 8, tinham ido até a cidade para comprar alimentos.
Jesus ficou. Às vezes, fica nas entrelinhas, era melhor o discípulo não estar perto, senão eles iam atrapalhar Jesus no seu ministério. Normalmente era assim. E Jesus agora está sozinho. E os seus discípulos não estão ali. Irmãos, às vezes nós arrumamos tantos problemas para o Senhor. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Agora você percebe algo? Essa mulher parece que está tão impregnada, tão traumatizada com a divisão que existia entre os judeus com os samaritanos. Ela era tão humilhada por ser mulher e por ser samaritana, que ela fica chocada que Jesus está lhe pedindo água. Até então ela não sabe quem é ele, mas ela se esquece que ele é um ser humano e que ela é uma outra ser humano, e que o ser humano deve ter um relacionamento efetivo, social, generoso. Eles estão vestidos com uma roupagem psicológica tradicional chamada religião. A religião deturpa o ser humano, traumatiza o ser humano, degenera o ser humano. Religião é uma desgraça, irmãos. Jesus não veio trazer uma religião para nós. Ele veio trazer comunhão, graça, vida. Por que ela não deu uma resposta objetiva a uma pergunta objetiva? Dai-me de beber. Ele falou, sim, por não, aqui está a água. Não, ela tem que mostrar que ele é judeu, ela é uma samaritana. E como é que isso pode acontecer? Não pode acontecer. Hoje as pessoas estão se matando, se devorando por causa da religião. Então Jesus responde, replicou-lhe, verso 10, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ah, mulher, a religião cegou os seus olhos. A religião cega os nossos olhos. Porque às vezes Jesus está diante de nós e por causa dos nossos traumas religiosos nós não reconhecemos. Porque nós achamos que Jesus tem que viver, se manifestar e conduzir-nos hoje como igreja, como cristão, a partir de algum sistema, algumas tradições que nós temos na nossa cabeça. Tem uma passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 12, que diz que Jesus se revelou de uma outra forma, e sabe o que aconteceu? Os discípulos não reconheceram. Por quê, irmãos? Porque eles passaram a ter uma forma. E queria enclausurar, queria, bitolar Jesus, de que se ele se manifestar tinha que ser daquele formato. E nós corremos esse risco. Por isso que precisamos da multiforme sabedoria de Deus no corpo de Cristo. Não de um ministério, mas de vários ministérios, de várias contribuições, porque a plenitude dele está no corpo, ela não está com um só servo do Senhor. E se a gente fica bebendo de apenas uma fonte, ou de uma literatura, você corre o risco de tomar forma daquela fonte, que é uma pequena fatia, e não da complementação do Senhor. Quando você vê o que é diferente, que é para complementar, quem sabe vai achar que é o próprio inimigo que está trazendo isso. É claro que nós devemos ser cuidadosos e provar, como os bereanos, todas as coisas de acordo com a luz da palavra de Deus. Mas às vezes existe essa vaidade religiosa, orgulho religioso, que a gente não aceita a diversidade
das manifestações e contribuições de dons e ministérios e, inclusive, do agir, das intervenções do Senhor na nossa vida. Você pode estar rejeitando o agir de Deus direto na sua vida se você é alguém religioso que quer controlar a maneira que Deus faça algo com você. Não é isso um grande perigo? O Evangelho de João está quebrando esses paradigmas religiosos. E aqui você está vendo. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ele está falando de uma realidade espiritual. E ela está totalmente voltada para a terra. Claro que Jesus sempre usa o lado natural para revelar o aspecto espiritual. Ele é o Deus que se fez homem. Ele é aquele que religou os céus com a terra. Ele está sempre misturando, ele gosta disso. Ele cospe na terra e faz uma lama, mostrando o que é divino no humano, para curar um cego. Ele não separa. Nós, às vezes, queremos uma espiritualidade sem humanidade, desumana. E Jesus mostra que a sua espiritualidade, a sua graça, é para suprir todas as necessidades humanas. Intervir, inclusive na sociedade, em todas as demandas da sociedade. E a mulher não está entendendo. Mas você já viu esse quadro com Nicodemos. Jesus fala que aquele que não nascer de novo não vai ver e nem entrar no reino. E o que Nicodemos fala? Sendo mestre dos judeus. Ué, pode eu, um homem velho, voltar a entrar na barriga da minha mãe? Quer dizer, ele não está entendendo o que Jesus está falando. Porque a mente estava corrompida, atrofiada com a religião. É um mestre que estudava as Escrituras, mas que não tocava no espírito da palavra. Nós estamos falando de judeus, o povo de Deus. És tu, porventura, verso 12, maior do que Jacó, o nosso pai? Agora você vê a competição aqui, né? Ela está escrachando Jesus, ela está, digamos, ridicularizando. Você está com sede, eu não vou te dar água por enquanto. Eu vou provar para você de que você não é maior do que o nosso pai Jacó e que nós adoramos no monte, e vocês estão errados, vocês adoram no templo. E que nós somos herdeiros desse posto aqui, esse poço. Você não é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado. Se você olhar no plano natural, é claro que Jesus não é maior. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, mulher, vai tornar a ter sede. Quantas vezes você está vindo beber dessa água? E agora Jesus começa a mostrar uma outra coisa, que essa água agora começa a tipificar a busca da mulher em satisfação da vida humana. Ele vai relacionar a busca da satisfação da vida humana com os 5 maridos que a mulher já tivera, e o que tinha agora não era marido dela. Quer dizer, a mulher está buscando o sentido da vida. Assim como o corpo humano precisa da água para viver, senão ele morre, o homem tem um buraco, um abismo dentro dele. E que essa mulher pecadora, na verdade, está achando que no sexo, ou está achando que na relação entre homem e mulher, vai suprir a necessidade humana, o vazio dela. E Jesus está mostrando, você pode ter o 6º, o 7º, o 10º marido. Vai voltar a querer ter mais, se eles morrerem ou se houver divórcio. E isso não vai suprir esse vazio dentro de você, ele vai suprir a sua necessidade humana, fisiológica, biológica, psicológica, mas não vai suprir a sua necessidade do verdadeiro sentido da vida, que é a vida com Deus. Você vai voltar. Igual você está vindo nesse posto desde que você é criança,
Você vai continuar buscando o sentido da vida. Mas que coisa interessante. Jesus não encontrou nos escribas e fariseus uma busca de satisfação real, como ele encontrou nessa mulher, porque eles achavam que eles já eram sãos por causa da religião. Oh, irmãos, se você escorrer a água, por onde ela vai procurar seguir? Pelos lugares mais baixos, não é verdade? Assim é a vida humana. É muito mais fácil uma pessoa que não conhece nada sobre Deus entender o que se fala sobre Deus do que aqueles que se dizem mestres, sábios, religiosos, se forem cegos pelo orgulho da religião. A religião, na verdade, ela impede o fluir da vida, impede o fluir da água, porque são montes altos dentro do coração humano por causa do orgulho. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele está falando do novo nascimento, da vinda do Espírito Santo, e que aquele que cresce nele, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluiriam do seu interior, como ele menciona no capítulo 7 desse Evangelho, falando do Espírito que seria derramado. Oh, que grandeza! Mulher, nada nesse mundo vai satisfazer a sua necessidade. Irmãos, nós somos agarrados à casa, a filhos, a marido, a esposa, a pai, a mãe. Nós somos agarrados a tantas coisas. Nós devemos amar o que o Senhor nos deu, mas nunca idolatrá-los. Se você é agarrado às coisas dessa terra, ao ponto de você ter problema de se desprender, isso é um ídolo na sua vida. Isso é uma muralha na sua vida. Porque você acha que a sua satisfação humana consiste nessas coisas. Elas suprem uma parte, mas a vida mais profunda, a necessidade mais profunda, só o Senhor pode prover. Você já reparou que nós que conhecemos um pouquinho da palavra de Deus, sabemos que aqueles que partem, eles não morrem, eles dormiram. Não morrem no sentido de perdição eterna, mas eles partiram para estar na verdadeira vida. Não é verdade? E mesmo assim nós não queremos que eles partam. Eu tenho lidado com pessoas, agora mesmo partiu um querido irmão que já teve vários AVC, um senhor de idade, e ele estava numa situação terrível, internado, sabe? Mas a família parece que fica orando ali para ele não partir. Nem que ele fique assim 10 anos, vegetando. Me entende, irmãos? O que é isso? Ah, isso é amor. Isso é egoísmo, isso não é amor. Quando você ama alguém, você quer o melhor para a pessoa. Mas muitas vezes nós não queremos o melhor para a pessoa, nós queremos alimentar as nossas emoções, que são verdadeiras parasitas. Nós nos alimentamos da energia e da vida do outro. Vocês me entendem, irmãos? Isso é ser um parasita, isso não é amor. Quem ama se doa, quem ama solta, quem ama larga, entrega, devolve, não é seu, é de Deus. Claro que queremos ficar com as pessoas que nós amamos, mas muitas das vezes é a hora delas partirem. E você tem que saber a hora das pessoas partir e você tem que se preparar para quando o Senhor as levar. Para você não entrar num colapso como se fosse uma injustiça de Deus. Não, não é injustiça de Deus. Isso aí faz parte da intervenção humana, da sequência de vida, da eternidade com Deus. Ah, irmãos, quando é que nós vamos entender que não somos daqui?
por que a gente quer ficar tanto aqui? Né? Quando é que nós vamos entender que os nossos cônjuges, pai, mãe, filho, também não são daqui? Paulo disse que se ele partisse era bem melhor, porque ele ia estar onde? No limbo? No purgatório? Onde que ele ia estar? Vagueando no além? Não. O que Paulo diz? Ele ia estar com o Senhor, e que isso era infinitamente melhor. Que coisa, né, irmãos? Não pertencemos a essa terra. E é estranho. Paulo diz assim: tudo é vosso. Seja Paulo, seja Pedro, seja Apolo, seja a vida. O que mais que ele fala? Morte. Tem isso na sua Bíblia? Na minha tem. Tem isso na Bíblia de vocês? Ele está dizendo que a morte é nossa. Você não tem que ter medo da morte. E nem medo que os seus amigos, parceiros, os entes queridos também passem por ela. Porque ele tomou as chaves da morte e do inferno. Amém? E agora a morte se torna um veículo para acelerar a nossa transição dessa vida falida e limitada para uma vida gloriosa na presença do Senhor. Não tenha medo da morte, porque a morte foi tragada pela vitória de Cristo. Tudo é vosso. Mas a morte também? Eu não quero. Ele nos deu. E graças a Deus vamos todos ressuscitar, os que morrerem com Cristo, e os que estiverem vivos na sua vida seremos glorificados. Senhor, verso 15, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A mulher ainda acha que ele está falando de uma coisa terrena, uma água literal. Ao que lhe respondeu a mulher: como ela não está entendendo, então Jesus vai no âmago da questão. Vai chamar o teu marido e venha cá. Mas mudou o assunto assim? Nós estamos falando de água? Você falou de Jacó, então estou mudando o assunto também, ué. Vai lá chamar o teu marido. Jesus sabe exatamente o que você precisa. Sabe exatamente o que eu preciso. O Senhor sabe que nós somos dissimulados. Às vezes marido e mulher para conversar, depois que ela falou 2 horas, 3 horas, o último minuto é que ela vai falar o que ela queria falar. E às vezes os homens são piores ainda, porque os homens não falam, né? Você juntar 2 homens, 3 homens para conversar, eles vão falar de qualquer coisa, menos palavras do coração. Política, futebol, qualquer coisa, Bíblia. Mas nós nos escondemos. Até vir a tragédia, né? Vai direto ao assunto, como ele foi direto ao assunto. Vai chamar o teu marido. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Pronto, falou. Replicou-lhe Jesus: bem disseste que não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Meu Deus do céu, olha isso aqui, irmãos. Jesus está entrando nas entranhas dessa mulher, do seu coração. Sabe que ela teve 5 maridos, e isso está representando esse poço de Jacó que ela se orgulhava. Esse aqui não satisfazeu, no começo foi bom, mas agora eu estou arrumando outro, e outro, e outro, e outro. Mas ele está dizendo que eles eram maridos, então não mostra que foi uma relação ilegal, inapropriada. Não sabemos que tipo de coisa aconteceu. Eu não casaria com uma mulher que já teve 5 maridos. Parece que matou, né? Morreu. Não que matou, mas que morreram os 5. Vai saber se eu serei o 6º. Uma viúva negra, né? Mas agora o que ela tinha não era marido dela. Está numa relação que não era uma relação saudável. Irmãos,
Às vezes as pessoas estão no pecado, seja na droga, na prostituição, no adultério, na homossexualidade. E o que acontece? Isso aí é o poço de Jacó delas. Não estão só assim por causa do pecado, do mau caráter, não, elas estão buscando o sentido da vida. Alguns acham que o sentido da vida estão nessas coisas. Não é só porque eles estão aprisionados no pecado. Alguns estão. Que o Senhor nos dê graça para perceber que as pessoas estão necessitadas de encontrar o Evangelho de Jesus Cristo como resposta à necessidade da vida. Você se sentaria com uma mulher dessa? Que já teve 5 maridos, o que tem não é, e ela agora está só e ele sozinho. Ah, só pode ser coisa do diabo. O Senhor não vai guiar alguém a pregar o Evangelho. E se você, mulher, encontrasse seu marido pregando o Evangelho para uma mulher dessa, se você soubesse que é esse tipo de mulher, você acreditaria mesmo que ele estaria pregando o Evangelho? O que eu quero dizer, irmãos? Que às vezes só pode nos levar a ambiente e a situações que aparentemente é um tipo de ambiente que você não deveria estar. Se você for religioso, você não vai. Uma vez um homem estava andando na rua. O Senhor falou para ele, entra nessa boate. Ele entrou. Era uma casa noturna. E lá tinha mulheres de prostituição, de programa. E ele entrou e o Senhor foi guiando ele, ele sentou numa mesa com uma mulher nova. Quando ele sentou, o Espírito Santo mostrou para ele, ele começou a pregar o Evangelho. Quem era essa jovem? Ela era filha de uma senhora cristã, que essa jovem estava desviada. Essa mulher orava muito tempo. Um dia Deus mostrou para ela que ela não estava simplesmente orando, ela estava murmurando. Ela não era grata pela filha estar viva. Ela não entendia que Deus estava protegendo a filha. Ela só reclamava. Ah, Deus, por que o Senhor deixou minha filha estar no mundo? Ela estava preocupada com a reputação dela. Quando ela passou a agradecer, entregar a filha na mão do Senhor, então o Senhor enviou esse homem a esse lugar. Ali dentro da boate, essa jovem se arrependeu. Seus olhos foram abertos, as escamas dos olhos caíram, ela voltou para o Senhor. O Senhor levou esse homem lá. Se você é religioso, o Senhor não pode te usar. Me entende, irmãos? O controle de todas as coisas não está em nossas mãos. Está nas mãos do Senhor. Vai chamar o teu marido. E agora ele fala isso. Senhor, verso 19. Disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Poxa, parece que ela está começando a entender que ele não é qualquer um, né? Mas o que aconteceu no verso 20? Apesar dele revelar a situação dela, olha o que ela fala. Os nossos pais adoraram nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Você está vendo o que aconteceu? Quebrou uma relação pessoal e voltou o assunto de quê? Religião. Está percebendo? Vocês estão vendo, irmãos, como é que é fácil voltarmos a ser religiosos? E você vai ver isso em todo o Evangelho de João. Perguntas e sentenças objetivas de Jesus e as pessoas não conseguem responder. O assunto é religião. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vamos sair disso. Por que tem que eleger um lugar? Uma fixação. Vós adorais o que não conheceis. Agora o Senhor tem que repreender ela. Vocês estão adorando, mas vocês não sabem que vocês estão adorando. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora o Senhor tem que corrigir, porque os saduceus foi uma anomalia, uma ramificação dos judeus quando eles estiveram na Babilônia. Os samaritanos. Por quê, irmãos?
Porque os judeus casaram com o povo da Babilônia. E quando eles voltaram, alguns não voltaram para Jerusalém, eles ficaram ao redor de Jerusalém. E aqueles que casaram com mulheres estranhas, eles criaram uma nova, entre aspas, civilização, que é judeus misturados com outros povos. Então eles estão agora reivindicando o direito judaico e o direito de ser filhos de Abraão. Mas na verdade eles quebraram os princípios, como Neemias teve que agarrar alguns pelos cabelos, sacudir e falar que eles tinham que largar as mulheres estranhas, porque o Senhor não permitia. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Já não é em Jerusalém, nem na assistência do monte. A casa de Deus é o homem. Deus é espírito e Ele está procurando aqueles que vão adorá-lo em espírito e em verdade. Eu sei, verso 25, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Ela está sempre tentando mostrar que eu sei, ao eu. Chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Claro que penso que a mulher está sendo autêntica, né? Mas como é difícil manter uma relação de pessoalidade e voltar para uma relação meramente religiosa. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e o que aconteceu? Se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Ó, o preconceito, o machismo. Todavia, nenhum deles lhe disse, que perguntas? O que você está falando com ela, hein? Ou por que você fala com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora Jesus foi tão profundo que ela largou o cântaro, largou tudo, nem pegou mais água, né? Ela encontrou a verdadeira água. E ela foi anunciar o Evangelho. Então, nós vamos encontrar que agora Jesus vai mostrar a verdadeira comida e a verdadeira água que ele está buscando. Nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Ele estava faminto por fazer a vontade do Pai. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido alguma coisa para ele comer? Os discípulos estão sempre assim muito desconfiados, né? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida que nós comemos naturalmente, ela é só uma figura da verdadeira comida que nós devemos ter tanto desejo de se alimentar, que é, como Jesus falou, fazer a vontade do Pai. Claro que hoje a nossa comida é o pão que veio do céu, que é Jesus. Ah, se a gente sentisse a fome em fazer a vontade de Deus do jeito que a gente sente fome e desejo por uma boa picanha e um pudim de sobremesa. Quão diferente nós seríamos, né, irmãos? Uma fome ardente por encontrar Deus e a sua vontade. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, está sempre relacionando o natural com o espiritual. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O que ele está querendo dizer, irmãos? Pare de olhar só para o natural. O Senhor está trabalhando em muitas pessoas. É só chegar ali e pregar o Evangelho e colher. O ceifeiro recebe desde já
a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E em verdade se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. João esteve pregando o Evangelho do Reino e morreu, partiu, ou estaria partindo. E agora eles começam a colher o fruto da pregação que João tanto pregou em toda aquela região da Palestina. E os profetas que vieram antes deles. Então, não vamos estender mais, mas você vai ver que no verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto o tenho visto. E aí, se Deus nos ajudar, seguiremos na próxima comunhão. Mas, irmãos, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos liberte da religiosidade, que muitas vezes a resposta do Senhor para nossas orações é uma resposta que, se nós somos metódicos, religiosos, sistemáticos, nós não vamos aceitar como vinda do Senhor. Às vezes o Senhor tem a sua forma misteriosa de lidar conosco. E você vai ver nos evangelhos, especialmente em João, que ele gosta de quebrar tradições, paradigmas, surpreender o homem. Às vezes parece que ele tem um senso de humor muito aguçado, porque ele faz, vamos dizer entre aspas, umas pegadas, umas pegadinhas, ele faz umas coisas que surpreende o ser humano no seu orgulho. Que o Senhor possa nos ajudar a sempre ter também esses rios de água viva fluindo no nosso coração, para a sua glória. Amém.